Beleza, então, de novo, boa noite para todos, boa noite para vocês, né? Então, por votação, né, a gente vai ter o tema hoje de karma e relacionamentos, né? Eu já imaginei que daria esse tema, né? Porque é um tema que é instigante mesmo, né? E a gente tem muitas questões em relação a tudo isso, né? Então, antes da gente, né, passar para as dúvidas, para as questões, a gente vai dar uma pincelada aqui no que vem ser essas ideias, né, de karma primeiro, né, e o que seria, né, na visão sistêmica, a função dos relacionamentos, né, para a gente entrar num outro campo aí de compreensão, tá bom? Porque a gente normalmente tem aquela coisa, por que eu me relacionei com essa pessoa, por que parece que eu tô grudado, por que é difícil, né? Então a gente tem que desmistificar muita coisa e compreender outras que são importantes, né? Em primeiro lugar, o karma, né, na ideia que a gente acaba do senso popular, a ideia de karma está muito relacionada a uma ideia de punição ou uma ideia de dificuldade, né, de um certo, uma questão que a pessoa pode ter e que muitas vezes ela é repetitiva também na vida da pessoa. Isso no senso comum, apesar de que na origem a palavra, né, karma, ela não significa isso. Né? Por exemplo, no próprio budismo, que usa muito, né, a ideia do karma, eles têm, dentro da tradução, o karma é simplesmente aquela ação individual que a gente tem. E como toda ação individual, ela traz as consequências naturais dessa ação no sentido de aprendizado. Né? Então, num primeiro momento, a gente não tem, né, o karma ele não é tido como algo necessariamente ruim, mas como algo que necessariamente a gente precisaria estar ali meio que aprendendo a colher, né, as consequências das ações para entender se aquilo cabe a um contexto maior que a gente está vivendo. Né? Então, só que na realidade a gente costuma dizer assim, meu sofrimento é o meu karma. Né? No sentido, eu estou passando por isso, então é um karma que a gente, inclusive, teria que aceitar aquilo, né? Ou às vezes aquilo que não tem como ser mudado. Então, dentro do contexto, né, sistêmico, a gente tem que entender o seguinte: todo o universo, né, todo o sistema, ele não tem intenção nenhuma de punir nada nem ninguém. Tá? Todo o processo natural do sistema é o fluir da vida. Né? Então, dentro desse aspecto, né, punir não é algo que está no dicionário, digamos assim, natural, da natureza. Porém, o sistema ele automaticamente ele compensa as coisas quando, do ponto de vista, né, da lei de cooperação, todas as partes, digamos assim, desse sistema, todos os elementos, eles têm que contribuir um para os outros, eles têm que colaborar um com os outros. Nunca eliminando um ao outro e nunca tentando ser superior dentro da hierarquia em relação ao outro. Né? Então a gente já estudou para trás aí, né, nos vídeos tem aí, sobre o que vem a ser essa hierarquia e esse processo aí de tentar, né, negar alguém, negar alguma coisa. Dentro então dessa parte, né, da cooperação, a gente vai perceber o seguinte: se a gente está sendo um empecilho a essa cooperação, boa noite pessoal, chegando, né, um empecilho para essa cooperação, por exemplo, a gente pode criar o que a gente chama de obstáculo ao fluir natural do sistema como um todo. Então toda prisão, todo bloqueio, digamos assim, do fluir natural gera um nó, digamos assim. Né? E esse nó ele não é interessante para o sistema como um todo. Então naturalmente o sistema como um todo, o que ele vai fazer? Olha, você tem um nó ali, então precisamos de alguma forma criar situações para que esse nó se desfaça. Né? E para esse nó se desfazer, naturalmente a gente vai precisar o quê? De situações para que os motivos que levaram esse nó a ser formado deixem de existir. Então a gente tem, na verdade, um aprendizado que é necessário por trás de cada nó que a gente cria. Né? Então os nós, na realidade, eles vão surgir a partir de uma não aceitação que a gente possa ter em relação à não compreensão de algum contexto. Né? Então a vida ela não está sendo, na realidade, punitiva com a gente. Ela está dando
oportunidades para que a gente realmente, aquilo nunca mais seja um problema para a gente, onde que a gente de repente emperrou. Então, se eu decepcionei com alguma coisa, né, naturalmente, o que, que a vida quis trazer para mim? Que eu estava iludido. Então, a melhor forma de eu sair, né, dessa decepção é conhecendo qual é a realidade. Agora, quando eu não quero aceitar essa realidade apesar dela mesma, eu crio o quê? Uma insistência em permanecer na dor. E aí, quando a gente cria essa insistência em permanecer, a gente está criando como se fosse um karma. Né? Que ele o quê? A gente não consegue fluir enquanto eu não aprendo a soltar aquilo, né? Tem a ver com outro estudo que a gente estava falando sobre soltar. Pode perguntar, Thaís. Então, aí dentro dessa situação, né, repetitiva, a minha dúvida fica nessa, existe a lei da atração. Sim. Dentro do sistema, né? Então, como é um processo, pelo que eu entendi, que foi criado um nó, né? E eu não aprendi até que esse nó seja desfeito, como que eu vou entender essa questão da atração, a lei da atração, com esse processo? A gente vai sempre atrair o que precisa para que o nó desate. Entende? A gente sempre atrai o que precisa. Então, normalmente o processo, a atração, gente, né? Ela não é um processo racional. Entende? Ela não é um processo racional, ela é um processo que vem mais do inconsciente, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, por que que você deseja o que você deseja? Né? Por que que você é atraído pelo que você é atraído? Não é você que cria, na realidade, essa expectativa. Então, por exemplo, você para hoje de manhã e fala, não, eu vou atrair essa e esse tipo de pessoa para mim. Eu quero uma pessoa honesta, eu quero uma pessoa dedicada, eu quero uma pessoa... Né? A gente pinta lá o nosso perfil maravilhoso, né? do nosso mundo encantado, né? Que a gente acredita. No entanto, você sai na rua e você olha para alguém e de repente você é atraído por ela. Ou o acaso, entre aspas, faz com que alguma pessoa chegue. Você está no aeroporto, por exemplo, né, na fila, fazendo um check-in, e de repente a pessoa que está na sua frente na fila esbarra. E ali começa um encontro, uma conversa gostosa, né? Uma coisa tal. E aí, daquela conversa, aquela coisa continua, né? E aquilo que começa, né, na ponte aérea, às vezes vai terminar, né, dentro de um quarto, né, muito mais pessoal, talvez durante anos, tá? Então não somos nós, né, você não programou aquilo, né, você não saiu na rua e sentiu atração né, por aquela determinada pessoa. Aquilo simplesmente, naturalmente ocorre. Então o que a gente tem que entender? Nós somos seres, tá? Nós temos um contexto que ele é muito maior do que o que a gente mesmo percebe. Então, dentro do contexto que a gente nós temos necessidades, muitas vezes, que a gente nem sabe, nem entende. Mas o sistema como um todo sabe. Tá? Então, o que a gente tem que entender? O problema não é por que eu atraí determinada pessoa. A atração ela é natural. A questão é, para que eu atraí determinada pessoa? Então, dentro do relacionamento com essa pessoa, a gente vai ter experiências que são necessárias para que a gente perceba ou cresça alguma coisa que a gente precise e que o outro tem. Entendi, mas aí o processo ele vai ser mútuo, né? Ele vai ser o quê? Mútuo. Assim, mútuo dos dois lados. Nem sempre. Às vezes só a gente é atraído por alguém e esse alguém nem olha para nós. Não, Às vezes... quando há o encontro, igual você falou, eu quero dizer que quando há o encontro, eu vou ter, né, eu atrair porque eu vou ter, né, na questão eu vou ter um aprendizado, mas essa pessoa também. Ou ela só é um instrumento para mim
pode ser só um instrumento para mim. Às vezes ela não pode, às vezes nem sequer você passa pela vida dela como um outdoor passou na rua. É triste, mas é verdade. Às vezes é. O significado é muito mais nosso do que necessariamente do outro. O que vai acontecer dentro do universo do outro é do outro. Às vezes, por exemplo, já entrando aqui já no assunto de relacionamento, às vezes você foi casado, por exemplo, teve uma relação às vezes de 20 anos, um relacionamento bem difícil, conturbado com, né, o seu companheiro ou a sua companheira. Mas se for às vezes olhar aos olhos do seu companheiro ou da sua companheira, nem foi tão assim, às vezes não fez nem cosquinha do tanto que foi para você. Então tem muito mais a ver com você do que tem a ver com o outro. A questão é o quê? Por que eu me liguei e permaneci tanto tempo com essa pessoa? Quais foram as questões que que fizeram com que eu ficasse ali? Por que eu insisti? Por que eu quis fazer determinadas coisas? Então, a relação, na verdade, ela está servindo como um instrumento para que eu perceba a mim mesmo. Então, na verdade, a gente nem estava relacionando com o outro de verdade. A gente estava relacionando com as nossas expectativas e com as frustrações que o outro trazia para nós. É mais ou menos por aí, gente. Porque entrando na questão, né, a gente falou um pouquinho do karma. O karma por si só, gente, é a ação livre. Então, quando a gente tem autonomia de ação, naturalmente a gente pode ter as nossas escolhas naturais dentro das experiências que a gente tem. Faz parte. O que a gente não tem como subtrair é uma compensação natural. Tudo que eu faço vai ter consequências e está tudo bem com isso, né? O adulto saudável, ele lida com qualquer tipo de consequência, avaliando aquilo que está sendo positivo e aquilo que não está. Então ele pode voltar atrás, ele pode recomeçar, ele pode pedir desculpas, ele pode fazer o que for, ou ele pode ficar culpando sempre o outro. Não deu certo por causa do outro. Quando a gente vai pensar em relacionamento, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: relacionamento, gente, só funciona a 3. Em primeiro lugar, né? E o que eu estou falando aqui, né? Antes de pensar em confusão, que também, né, não teria problema nenhum, a 3, a 4, a 5, a 10, enfim, né? O que é a 3? Existe nós mesmos, o outro é um ser individual, tá? Que é um outro mundo, um outro universo, um outro contexto. O relacionamento é um terceiro posicionamento de encontro das duas partes, tá? Então o relacionamento necessariamente ele é um ambiente de atrito, né? E quando eu falo atrito não é no sentido ruim. Atrito é o quê? Onde as coisas se encostam, elas vão se experimentar, né? Então nós temos o atrito que dá prazer, como a gente tem o outro lado do atrito, que é a própria dor. Dor e prazer são duas polaridades muito tênues, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, quando o prazer ele chega no máximo, ele vai se tornando dor. Uma coisa vira a outra. Entende? Então, assim, uma coisa fica muito prazerosa até o limite, depois daquilo já passa a ser doloroso. Então é muito tênue. Como uma coisa que pode ser muito dolorosa, depois chega uma hora que ela traz a compreensão do que seria o prazer por trás daquilo. Então são conversas que tem ali. Então o que é um terceiro campo? Muitas vezes, então, você chega com aquilo que você é, a sua individualidade, o outro chega com a individualidade dele. O que é a relação? É cada um mostrando o que tem, né? O que é cada um de si. E o que pode ter de encontro disso. Então isso é muito, muito gostoso. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é muito conservadora, por exemplo, uma pessoa que é mais metódica, mais de segurar,
ela vai ser muito atraída, por exemplo, por uma outra pessoa que já é mais solta, que tem mais vontade de seguir as coisas, que não calcula tanto, porque é um lado que de repente ela tem internamente que ela não tem coragem necessariamente de assumir. E aí o outro atrai ela nesse sentido. E vice-versa, né? O outro, que é muito solto, que é muito mais, por exemplo, do que dá na telha está fazendo, às vezes precisa de um pouco do pé no chão desse que é mais conservador. Então, o que é a relação? Não é quem é mais conservador virar, né, o louco igual o outro, e nem o outro ter que ficar conservador igual o outro. Tem um encontro entre os dois. Então, a relação ela pode ser extremamente possível se a gente entende que aquele espaço, aquele terceiro espaço, é um espaço que ele é 50% de cada lado. E é responsabilidade 50% de cada um para manter essa relação. Fora isso, a gente está vivendo a gente sozinho na relação, ou o outro está vivendo a forma dele sozinho. E os dois estão fingindo um para o outro que estão se relacionando. Você vai perguntar? Tá dando para entender, gente? Tá. Então, olha só. Então, a questão de predestinado não existe. Quando a gente... Essa ideia de predestinado que a gente tem é relativo no seguinte. Quando a gente fala predestinado, a gente também tá com uma ideia, né, daquela coisa que a gente tem que... Tipo, que tem que acontecer, né? Sim. Então, assim, em vez de pensar no que tem que acontecer, é muito mais plausível a gente pensar no para que acontece, para que está acontecendo. Quando a gente vai... Porque é o seguinte, dentro até da astrologia, por exemplo, a gente tem um conceito que é o seguinte, a gente tem o que a gente chama de ascendente e tem o que a gente chama de descendente. O ascendente seria o nosso lado do eu, o lado da nossa própria projeção no mundo. O lado do descendente seria o outro, por exemplo, né? Então, em tese, um completa o outro. Um tem. Então, aquilo que a gente tem consciente em nós, que a gente já sabe, que a gente trabalha, né? A gente projeta naturalmente isso na vida. Aquilo que, de certa forma, a gente tem inconsciente dentro da gente, a gente percebe melhor através do outro. Entende? Então, sabe aquele conceito que a gente tem da sombra? Que a gente tem o nosso lado sombra, que é um lado, às vezes, inconsciente, que a gente não olha para ele, e essa sombra ela pode, muitas vezes, ter um lado que a gente não quer enxergar, né? Mas a sombra ela também tem muitas potencialidades que a gente esconde ali. Então, às vezes, o que o descendente é? Ele é exatamente o oposto complementar desse ascendente. Então, dentro de um contexto maior, a gente poderia dizer que, naturalmente, tudo já tem o seu oposto. Se tudo tem o seu oposto, naturalmente, essa atração ela vai existir. Então, todo contexto já tem a sua predestinação do outro contexto ideal para aquele processo ocorrer. O que não... Sim. Então, aquilo que fala os opostos se atraem tem a ver... É exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente fala... Porque a gente fala assim, mas e os afins, né? Os afins se atraem, não sei o quê. Os afins já estão juntos, gente. Os afins já estão juntos. Não tem que ter trabalho nenhum em fazer nenhum esforço. O que é afim já é afim. A gente já comunga do mesmo processo. Entende? Então, o outro é exatamente o meu desafio. E esse desafio, ele é positivo também. Entende? Essa atração, ela também é prazerosa. O que me intriga no outro, o que me faz querer estar ali. É algo que, de alguma forma, me instiga. Né? Me instiga, é assim que fala, né? Não sei. Então, quando a gente fala que a gente está apaixonado, né, de certa forma,
inconscientemente, em algum nível, aquilo despertou alguma coisa que eu mesmo preciso aprender através daquela pessoa. Então ela tem lados dela que me ensinam, que podem me ensinar um outro lado meu que às vezes eu mesmo não sei. Pode perguntar. Ô Bruno, então assim, vamos criar faz um relacionamento afetivo, né? Uma família. Por exemplo, nós estamos aqui. Então, eu sou considerada um sistema. Sim. Sim, né? Então, como funciona assim? Eu estar em um sistema de uma família, eu não sei se é isso que eu tenho que falar. Uma família é um sistema. E, por exemplo, aí a outra pessoa tem a outra família que é outro sistema. Sim. Então, essa questão de eu estar convivendo nessa família, que às vezes eu não vou ter afinidade com todos daquela família, como que funciona isso? Você entendeu a minha pergunta? Então, o universo ele vai considerar vários sistemas atrativos? Não entendi agora. Não, vamos pensar, vamos tentar clarear. Em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte: só existe um sistema, para começar. É um. Só existe um, único. E esse sistema é o que a gente chama do todo. Tá? E esse sistema que a gente chama do todo, em outras palavras, ele seria Deus. Né? Ou seja, Deus é o mecanismo de funcionamento desse todo. Certo? Dentro desse todo, nada está de fora. Nada pode ser excluído. Então, tudo tem sua função e tem sua necessidade. Só que, dentro desse todo, nós temos aspectos diferentes, onde tudo se complementa. E não necessariamente tudo vai, digamos assim, ser igual ao outro. Então, o que seria a ideia do amor em última análise? É a nossa capacidade de incluir, de perceber que tudo está incluído. Então, eu amo à medida que eu respeito e mantenho, incluo o oposto, aquilo que de repente, na minha preferência, de repente eu não gosto, mas eu entendo que aquilo é tão legítimo quanto eu. Entende? Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que eliminar aquela pessoa, eu não tenho que catequizar essa pessoa, eu não tenho que enfiar goela abaixo os meus pontos de vista. Eu tenho que simplesmente entender que ela existe, ponto final. Porque ela poderia fazer o mesmo comigo, porque ela tem, se eu não suporto ela também não me suporta. Então nós temos o que naturalmente se repele e nós temos o que naturalmente se atrai. Tá? Então isso é normal. Então assim, a gente precisa entender. Nós não temos que falar assim, gostar de tudo. Vamos admitir isso, nós não vamos gostar de tudo, mas o fato de eu não gostar de tudo não quer dizer que o que eu não goste é pior do que eu ou é ruim. A gente não pode dar classificações para isso. São preferências momentâneas que eu tenho. Agora, quando eu não gosto muito de uma coisa de forma sistemática, ou seja, aquilo me incomoda mesmo, eu não sou capaz de saber que aquilo existe e está de boa, é porque, de alguma forma, aquilo significa algo que eu excluo em mim. Então, se eu excluo em mim, aquilo faz parte do meu sistema. Só que eu não quero. Entende? Então, o que o sistema vai fazer? Não tem que ser completo? Ele precisa estar completo. Então, eu tenho uma parte em mim que eu odeio, e eu não quero, e aí o sistema vai o quê? Fazer com que tudo se harmonize. O único jeito é o quê? Eu preciso aceitar aquela parte. O que eu vou atrair? Exatamente o que eu estou tentando excluir. Então, às vezes, eu vou me aproximar de pessoas ou de situações onde, aparentemente, eu não tenho nada a ver. Só que alguma coisa ali me fez
faz com que eu me aproxime ou aceite alguma coisa que eu precise aprender. O que não quer dizer também que eu posso tentar entrar em situações que não tem nada a ver comigo por insistência também. Não, sim, mas olha aqui. Uma família, por exemplo, ela teve um início, não teve? Sim. Por exemplo, você falou assim, eu tenho um sistema, é Deus, né? De Deus. Então, para mim entender vou falar repartição só para entender. Cada família, ela teve um início. Sim. Como que processou isso dentro desse sistema que veio de Deus? Porque nós aprendemos que nós somos uma centelha divina, nós temos, né, essa centelha dentro de nós. Então, nesse processo do sistema, minha dúvida está sendo assim, iniciou-se um processo como? Isso é mais complexo do que parece, a gente depois pode aprofundar em outro momento. Mas o que a gente tem que entender? Cada sistema, dentro desse sistema então que criou, então a gente sabe que tem um único, não é assim? Dentro desse único, então a gente vai ter representações de pontos de vistas, tá? Então a gente vai ter ideias, digamos assim, primordiais que a gente chama elas, não sei se você já ouviu falar de arquétipos. O que são arquétipos? São ideias primordiais que existem, né, desde que a humanidade é humanidade. Então no nosso inconsciente coletivo. Então são ideias primárias. Então vamos supor, Deus, né, não nos criou todos do mesmo jeito, com a mesma característica. Apesar que todos somos iguais à sua imagem e semelhança. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos arquétipos, cada arquétipo ele defende um ponto de vista. Quer ver um exemplo mais simples? A gente, por exemplo, tem o arquétipo da justiça, né? É um ponto de vista. Então, tudo que vai se relacionar em relação à justiça vão ter elementos que vão defender a justiça. Vai estar em torno disso. E aí vai ter o quê? Se eu tenho o arquétipo da justiça, eu vou ter o arquétipo oposto a ele, que é o quê? A injustiça. A injustiça. Então vão ter aqueles que vão representar o quê? Não, essa justiça ela é impossível. Então são aqueles que vão, entre aspas, sempre estar fora ou questionando esse processo ali. Então o que levou uma? É simplesmente às vezes uma discussão, digamos assim, para ver o que realmente funciona. Só que tanto um lado tem uma razão de ser e o outro também tem. O lado da justiça tenta olhar para todo mundo. Mas o lado da injustiça, digamos assim, ele vai lembrar que não dá para ter um termo igual, porque nem todo mundo é igual. Então fica aqueles impasses. Então como que isso começou lá atrás, por exemplo, é muito mais profundo. Então essas origens nossas, elas se perdem aí no processo. Mas quando a gente vem para a nossa realidade aqui e pensa numa família, toda a família é um pai e uma mãe, né, digamos assim, para começar, eles têm um ideal. Então parte do ideal daquela família. Então se aqueles pais pensam, por exemplo, por que a gente vai formar essa família? Né? A gente vai formar essa família para não ficar sozinho. Então, aquela ideia primordial da família é o quê? Manter todo mundo o quê? Grudado nessa família. Se o objetivo central é esse. Então, qual que é a tendência desses filhos? Obedecer o sistema. Então, o quê? Os filhos vão querer ir para o mundo, mas vão sentir culpa de ir para o mundo porque tem que ficar grudado nos pais. E aí os filhos são aqueles que o quê? Eles tendem muito mais a trazer pessoas para dentro da família do que sair para a família. Só que é um sistema que até certo ponto você entende que ele é doentio, porque ele se limita, ele não interage com os outros sistemas. Então, às vezes um neto vem e ele é o rebelde, ele não quer casar, por exemplo, ele quer seguir o caminho da vida. Então ele vai tentar, de certa forma, furar o esquema desse processo. Então quando ele sai e encontra alguém lá fora, ele vai encontrar alguém que ele, né, o que ele precisa? Exatamente de alguém que é solto, mais solto na vida, que não é tão apegado à família assim.
E aí quando essa pessoa vai encontrar, ela atrai esse tipo de pessoa. Que em tese essa pessoa não tem nenhuma afinidade com essa família de origem dele. Porque a pessoa tem todo um estilo de ser livre. Então você leva, por exemplo, para apresentar para a família, todo mundo vai achar ela o quê? Metida, vai achar ela esquisita e tal. Não vai ter aquele aconchego. Porque os valores, eles vão bater. O que não quer dizer que essa pessoa que saiu e encontrou ela está saindo também do sistema. Ela só está indo para um sistema maior do que o da família doentia dela. Então, quando às vezes a gente encontra lá fora alguém, às vezes essa pessoa ela pode representar para nós algo que vai me ampliar mais um ponto de vista em relação à minha própria família. E às vezes eu não vou ter nada a ver com a família dela, com o sistema dela. E tá tudo certo. O que não quer dizer que eu tenha que ficar me adequando à família dela. Porque essa pergunta ela tem muito mais a ver com até que ponto que eu tenho que ficar me sujeitando a essa família. Que eu não me encaixo, digamos assim. E essa relação ela vai ser sadia, ela vai durar tanto quanto esse casal tem maturidade o suficiente para separar as famílias de origem do relacionamento atual. É porque a gente escuta muito, eu assisti um vídeo, né, que fala até sobre isso, né, que os filhos são criados da forma que o pai fala, eles não têm direito da palavra. Sim. Né? E a gente escuta muito essa questão do kármico, né? Relação kármica. E aí é onde a gente embola e não tem nada a ver. Que a gente fala assim, não, você casou com a pessoa e ganhou a família dela de brinde, com um monte de problema. Aí vem sogra, sogro, primo, tia, e cada um mais, né, esquisitão, às vezes, lá do outro. Não tem nada a ver com karma isso, gente. Aí a religião vem e fala, não, você tem que aceitar o outro como é, você tem que não sei o quê. Isso tudo, no fundo, é se anular. Porque a primeira coisa é o quê? A família de origem de ambas as partes, elas precisam respeitar a hierarquia. Qual que é a hierarquia? O casal, né, a relação do casal ela é nova. Então ela é uma hierarquia que cabe só ao casal. Ninguém tem que pôr bedelho de nada. Então não cabe sogra, não cabe sogro, não cabe tio, tia, primo. Ninguém tem que entrar em conversa dessa relação. Por que dá errado? Não é porque é karma, é porque nem um consegue frear a sua parte, nem o outro freia a outra parte da família dele. Por quê? Cada um tem o seu rabo preso. Cada um não quer falar com a própria família os problemas que tem. Né? Então, se você, por exemplo, você está lá e casou com alguém. Aí a sua sogra começa a interferir na relação. O seu marido que tinha que dar um limite para essa sogra. Não é você. Então, só que esse marido, às vezes, o quê? A sogra é a mamãe querida dele até hoje. E ele é o filhinho da mamãe. Entende? Então, assim, a sogra, de certa forma, interferindo, ela está excluindo você como uma autoridade ali naquela relação. Aí a sogra quer, por exemplo, interferir nos seus filhos, na educação dos seus filhos. Não está certo. Está tudo errado. Isso não tem nada a ver com karma, tem a ver com falta de educação, tem a ver com cara de pau, tem a ver com falta de senso, falta de noção. Comodismo. Um monte de coisa. Então a gente fala, é meu karma aceitar. Nada a ver, gente. Aí tem lá, por exemplo, no espiritismo, aceita a família, que não sei o quê. Aceita nada, gente. Não é questão de aceitar, é questão de respeito, cada coisa no seu lugar. Se está fora do sistema e a gente deixar fora, vai manter o processo doentio do mesmo jeito. Só que às vezes eu não tenho coragem de bancar o que eu quero falar. Então fica todo mundo de rabo preso. Então o que é o karma? É o rabo preso, não é as pessoas. Entende? A situação... de vidro, né, Bruno? Todo mundo tem telhado de vidro. E o que a gente mais tem, gente, nós somos muito sem noção em relação a respeitar o que é do outro. A gente é intrometido sem nem ser chamado.
Se a gente dá bom dia a uma pessoa e a pessoa fala bom dia, se ela, dependendo do tom que ela fala bom dia, a gente já quer saber o que está acontecendo. A gente, esse bom dia seu, fala bom dia, a pessoa fala bom dia. Tá ironizando alguma coisa? E aí, o que está acontecendo? Me conta, desabafa comigo. E a gente insiste. A gente insiste, por quê? Do lado de cá, a gente nem... Cabeça de cavalo. Caça. Por quê? Olha pra você ver como que a gente é tal. Aí a vaidade nossa. O que é vaidade? A gente já parte do pressuposto que, não, se aparecer uma pessoa triste do meu lado, é porque a vida, o universo me colocou aqui para poder auxiliá-la. Olha que pretensão. Olha que pretensão que a gente tem. Como que eu já parto do pressuposto que eu sou bom o suficiente para saber tudo o que o outro precisa, se ele nem me disse o que é? E mesmo se me dissesse, gente, quem sou eu, né, para entender todo o contexto? Aí o que a gente faz? A gente vai lá, insiste, tenta dar conselho e tudo. Depois quem sai mal na história? A gente mesmo. E aí a gente vai falar assim, e pior ainda pega aquilo lá e fala assim, meu karma é não ser compreendido, né? Mas Deus vai saber, na sua sabedoria, me recompensar no final. Porque Ele sabe as minhas boas intenções. Que bonito, né? Tão bom que eu sou, mas ninguém me entende minhas boas intenções. Não entende nada. Deus fala assim, se for intrometido. Aprende. Qual que é o karma ali? Aprende a ficar no seu lugar. Aí Deus coloca um narcisista patológico bem do seu lado para saber, para poder te fazer entender onde é que está a sua arrogância e o nível dela. Exatamente. Aí te lapida de um jeito que até você duvida. Isso. Até onde você aguentou. Exatamente. Porque olha só, nada melhor, né, para quem acha que tem uma missão com o outro, essa coisa de ter que fazer alguma coisa pro outro, nada melhor que um narcisista na nossa vida. Porque o narcisista vai estar preocupado com ele. E aí a gente vai sofrer, fala assim, nossa, é a pessoa ideal pra gente ser sabe aqueles mártires? Os mártires. Nossa, como eu sofro, eu faço tudo pelo outro e ele não me vê. Isso aí é a síndrome do vitimismo, né? É a síndrome da arrogância mesmo. É arrogante. O vitimismo é o prazer. É o prazer que eu tenho de mostrar para os outros o quanto eu estou sofrendo. Entende? Então, assim, só que se o outro nem liga, gente, não está nem ligando porque eu estou fazendo, então por que eu estou fazendo para ele? Justamente para quem não vai me dar valor. O que eu estou ganhando com isso? Eu ganho aos olhos de alguma coisa ou de alguém, fala assim, nossa, você quando morrer vai para o céu. Porque se a vida chegar para você e te oferecer uma pessoa bacana, uma pessoa que realmente pode valorizar, mas que não é narcisista, ela vai aguentar esse vitimismo todo? Não. Não. Então eu quero uma pessoa dessa do meu lado? Nunca. Nunca. Eu quero ser exatamente o quê? O capacho de alguém. Depois que a gente passa por uma situação dessa, que a gente começa a ver por outros olhos, que a gente vê o tempo que perdeu, o tanto que sofreu e a arrogância que a gente teve de querer mudar um narcisista patológico, um abusador que infelizmente nasceu com a cabeça doente. Simplesmente assim. A gente não muda uma pessoa. Você não é médico. Você também não é Deus para fazer milagre. Aí você fica na berlinda, né? E mais, gente, sendo mais direto e mais profundo aqui. O tanto que eu vejo do narcisismo do outro, muitas vezes é o meu próprio narcisismo que eu não aceitava antes. Só que o meu narcisismo, ele tá mais focado no quê? Naquilo que eu quero impor. Quando a gente quer muito ajudar o outro, a gente está querendo se impor a nossa importância ao outro. Ou seja, é também a nossa própria importância que a gente está querendo descer pela goela. Tem um livro que é muito interessante, que chama Ave Cristo, né, da psicografia de Chico Xavier,
que eles falam muito da época dos primeiros cristãos, a época que tinha os circos, né? Então, assim, os cristãos eram muito perseguidos, iam para as arenas, né? E não era todo mundo que tinha aquela fé, aquele processo todo. Tinha cristão que entrava lá na arena morrendo de medo. Tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer ali dentro quando aquele leão soltar, né? Mas tinha toda uma onda de tipo assim, nossa, tá vendo a coragem daquela pessoa, tá vendo o que ela fez? Então tinha muita gente que queria ser Marte só pela vaidade de ser um Marte. Não tinha um fundamento naquilo. E aí tinha outros que estavam sofrendo muito mais o quê? Pela coisa de querer mudar os outros. E aí tem um momento lá no livro que é muito interessante, que o próprio, olha pra você ver, uma pessoa estava sendo como se fosse um instrutor de um grupo que ele queria, ele amava muito um filho dele, e ele era cristão e o filho dele não. Então dentro da ideia dele, o que ele pensou? Ser cristão é o melhor que tem. É a verdade, é o que, né, é o que a gente precisa. Se meu filho não é, então ele precisa ser. Então cabe a mim mostrar para ele isso. Então ele amava tanto o filho dele que ele quis descer a goela dele para esse filho dele virar cristão de qualquer jeito. E aí teve que vir um outro instrutor para poder falar com ele. Fala, olha, você está sendo um algoz carinhoso. Então ele né, fala com jeitinho, mas o que é um algoz carinhoso? Ele estava usando de desculpa do próprio amor e do próprio carinho para poder impor a verdade do que ele achava que era melhor. Então, se ele realmente amasse o filho, ele amava o filho dentro da experiência que o filho dele quis ter. Entende? Então, o amor é a nossa capacidade de continuar apesar da experiência que o outro escolhe. No fundo, gente, a capacidade nossa de amar é simplesmente tirar o nosso lado de querer ser melhor que o outro. Então Deus permite, Ele nos ama dentro de qualquer tipo de experiência que a gente queira vivenciar, para entender do que se trata. Se Ele mesmo permite isso, qual que é a gente aqui tentando fazer qualquer tipo de papel? Então, dentro desse processo doentio, a gente não se relaciona, na verdade, com o outro. A gente quer o outro, ele vira um objeto pra gente. Se impor ao outro. A gente quer se impor. Então, na verdade, a gente está querendo buscar a gente mesmo no outro. Então, não existe relação. Então, então o karma, ele está dentro de mim, não está na relação. Porque se eu quero viver com o outro, é segundo o que ele é. Entende? Então, qual que é o meu prazer? Nossa, você é tão diferente de mim que eu quero conhecer esse mundo seu. Então, tipo assim, hoje nós vamos passear para fazer uma coisa que você goste. Isso é um relacionamento. Amanhã nós vamos sair e para você conhecer uma coisa que eu gosto. Isso né? E qual que é a outra situação? Olha, e aí, você gostou, você não gostou? De repente, um gostou do que o outro faz, o outro não gostou do que o outro faz. Mas se o outro não gostou, eu não tenho que deixar de fazer por causa do outro. Então eu falo, olha, essa parte que você não gostou, eu vou procurar as minhas afinidades, minhas companhias, porque ela é necessária para mim. Então você pode, né, no seu tempo você vai procurar as suas que são necessárias para você. Essas outras a gente pode ter em comum. Então a gente vai dosando a relação. E a relação ela passa a ser algo que a gente vai avaliar até que ponto ela é interessante, até que ponto ela traz realmente. Porque se é uma relação então em comum, não tem ganho nenhum, não tem espaço, então ela não faz sentido. E aí é uma coisa que é muito tranquila você chegar para o outro e falar assim, olha, eu acho que a gente está se prendendo. Vamos nos libertar? Vamos viver, né? A gente imaginou que poderia dar certo e a gente tem pouca coisa que dá para poder ter em comum. Então segue você sua vida e você segue a outra. Assim, né? Tão gentil, tão generoso, tão simples assim, né? Como você está falando. Geralmente não é. Não é. E por que não é? Mas, Bruno, é como você falou, né? A questão
do relacionamento com maturidade, né? Sim, Como é difícil a gente alcançar essa maturidade, né? Nós exato. somos crianças nos relacionando. É mais ou menos por aí. Pensar, É né? mais ou menos por aí. Então, enquanto nós não temos maturidade para relacionar, o relacionamento passa a ser uma espécie de karma para mim. O relacionamento, não a pessoa em si. Então, o que é o karma para mim? É a minha dificuldade de conseguir viver dentro de uma relação. Então, por que normalmente é difícil até a desvinculação, né, ou o processo de sair disso? Porque a gente, quando entra na relação, a gente coloca um monte de coisa no meio. A gente coloca posse, a gente coloca culpa, a gente coloca obrigação. Por exemplo, começando na família. Olha pra você ver que encrenca que é a família. Por que dentro da família é complicado? A gente já parte, só por ser parente, por ter o sangue, a gente já parte do pressuposto que o outro tem a obrigação de fazer as coisas por nós. Um tá passando dificuldade. Todo mundo tem a obrigação, porque é família. Todo mundo tem que ir lá fazer alguma coisa. Não é assim, gente. Às vezes aquela pessoa tá passando os perrengues dela por uma necessidade dela aprender. E às vezes o que você pode oferecer, ela não quer também. Mas aí o dedo da família fala, não, mas não pode, né? A gente, né? Mas é seu tio, é sua mãe, é seu pai, é seu não sei o quê. Tem que entender. Você como a ovelha negra egoísta da família. Egoísta. Você tem Então o que uma melhor e não pode ajudar ninguém. Não pode. Egoísta. É egoísta. Então, naquela relação, por que ela é dolorosa? Porque já parte, por um lado, já parte por um processo onde a gente a gente já pré-julga que o outro tem a obrigação, e o outro, às vezes, ele não sai porque eles também se acham na obrigação de fazer para não levar o título de ovelha negra. Então também tem orgulho ali. É o que você falou, né? De querer ser mártir. Eu vou aguentar. Sim, olha pra você ver. Uma questão que é muito comum, gente, hoje. Os pais envelhecem, entende? E ficam dependentes dos filhos. Aí tem aquele filho, por exemplo, que não consegue casar, não consegue ter as coisas e tudo, e fica ali para poder cuidar, entre aspas, ali dos pais. E fala, nossa, olha como que eu sou, né? Que karma é eu? Meu karma é cuidar dos meus pais. Isso não tem nada a ver, gente. Sistemicamente, isso é o processo mais doentio que existe. Mais doentio. Por quê? Quem que vem na hierarquia primeiro? É os pais ou o filho? Pais. Os pais. Então, os pais, antes do filho existir, eles já existiam. Não é assim? Eles já existiam. Então, os pais não conseguiam viver sem os filhos? Agora, se os pais criaram os filhos para ser exatamente nós vamos estourar aqui, mas só para a gente concluir essa parte. Então, se os pais, por exemplo, criaram um filho para ser a escora deles depois, entende que já é doentio desde que começou? E aí esse filho, por culpa, muitas vezes ele não vai conseguir sair disso. Mas a culpa também vem do quê? Da necessidade de agradar esses mesmos pais. Então, tipo assim, que tipo de filho que eu... uma culpa dos dois lados. Dos dois lados. Então o processo ele acaba juntando. E aquilo vai ficar até onde? Até todo mundo ali não aguentar mais. E tem filho que às vezes o quê? A raiva que às vezes ele se sente por achar que tem que seguir essa culpa, a raiva que ele transforma numa espécie de uma vingança também em relação até o jeito que ele cuida dos pais. Às vezes é aquele filho que faz tudo isso, mas vive reclamando. Faz isso com muita falta de paciência. Cobra dos irmãos situações. Cobra de todo mundo, né? Esfrega na cara de todo mundo. Então, assim... A família, então, é Natal e Ano Novo. É o que mais escuta. É a lavação de roupa suja. É a lavação de roupa suja.
E aí você vai falar assim, a minha família é meu karma. Nada disso, gente. Cada um é o seu próprio karma, entende? E a gente, querendo amadurecer, a gente sai disso. Pode falar. Então, se a gente for olhar dentro desse contexto, né? Qual então o objetivo de uma família?